E o que vocês escutam, assim, de feedback de quem foi ao show pela primeira vez? E como sentem a música do Nando? Olha, eu em cima do palco, antes, quando os recebo, durante o show, era uma emoção, porque você vê uma pessoa que está quase que pela primeira vez recebendo um tratamento digno e podendo, né, fazer uma coisa que ela quer fazer, assistir um show. Era um retorno de felicidade, sabe? De gratificação, de realização, porque é o que eu queria. Está acontecendo, assim. Mas tem um que me chamou a atenção, porque a gente fala, eu especialmente, né? Quando eu recebi em Ribeirão Preto, antes do show, uma família, e era o pai e a mãe, e a criança, aparentemente, a filha, não tinha nenhuma deficiência, assim. Daí eles me contaram que eles têm um filhinho menor, eu sigo eles no Instagram, esqueci o nome, e que tinha uma questão severa de respiração e tudo mais, e ele nem imaginavam que ele poderia ir ao show. E daí eu me liguei e falei, cara, essa questão da acessibilidade, ela não é apenas para o PCD, ela é para a família. Exatamente. Daí eu me lembrei da minha mãe, me lembrei de mim, certo? Do quão... Porra, uma merda as coisas que você vê o seu irmão passar, não conseguir, as pessoas olhando daquele jeito, fingindo que não vê. Tudo bem natural, certo? Mas é um sofrimento. E daí quando realizam a coisa, quando você vê, porra, ele está existindo, as pessoas estão considerando, isso é um bálsamo, sabe? E eu vi isso nos olhos dele e falei, é mais amplo ainda. É um negócio que abrange, não é uma questão de eu ser bonzinho, de um favor, é uma questão de dever, de social humana. Você lembra em Caxias do Sul, aquele rapaz que ficou na frente? Era uma menina com espectro autista, já bem mais velho, e ele ficou dançando na frente, assim. Nossa. E ele, assim, a mãe dele veio e falou assim, eu tô com medo, porque a gente fez uma poltrona toda na frente. Ela virou pra mim e falou assim, eu tô com medo, Vanessa, porque ele não vai ficar sentado. Eu falei assim, não precisa ficar com medo. Aqui é um lugar seguro. Deixa ele ser livre. Se ele tiver que levantar, ele vai levantar. E ele levantava, ia lá na frente do Nando, voltava. O cara mais animado. Aí ele voltava, fazia assim na frente do Valtinho e voltava. Aí a mãe buscava ele. Eu falei, olha, se você precisar sair, você me avisa. Mas aqui é um lugar seguro. E a mãe, quando terminou, me abraçou e chorava. Porque aonde é que você encontra esse lugar? Sim. Aonde é um lugar que as pessoas entendam que talvez seu filho vai levantar, que talvez seu filho vai chorar, que talvez seu filho possa desenvolver ali uma crise e ele vai precisar... Você lembra daquele que a gente recebeu o Pedro. antes? Pedro? O Pedro aqui no Rio. Aqui no Rio foi, é verdade. Foi. E aí ela me mandou ele tem um caderno com vários desenhos do Nando. É uma menina de 12 anos, do espectro autista, nível de suporte 2. E ela falou, Vanessa, mas eu não consigo ir ao show. Eu falei, peraí. Sabe as letras todas. Nossa, lindíssimo. E aí eu falei assim, Sofia, como é que a gente faz? Aí eu, Nando, vamos chamar pro ensaio, pra passagem. Porque aí ele fica, a gente tem abafador e tudo mais. E aí recebemos. E os pais falaram, não, ele vai ficar uma música só, né? Eu falei, o tempo que quiser, né? Falei com eles e tal, conheci o Pedro e tal. Daí, na hora do show, da passagem do show, ele tava que nem... Como curtiram? Não saía de lá. Ficou o show inteiro. Ele ficava na frente do palco ali, assim, e dançava, ia lá no meio, que tava vazio, ia lá no meio... E assim, a mãe dele, eu falei, não, a hora que você quiser, eu acompanho vocês. Não, Vanessa, ele que tá decidindo na hora que a gente vai embora. Não sou mais eu que decido, é ele que decide a hora que ele quer ir. Sim, e assim, lá de cima eu vendo o Pedro realizando uma coisa e vendo os pais. Exato. Podendo, entendeu? Ver o filho dele inserido e dando um negócio, porque a barra é pesada. Exato. Para o pai também, sabe? Se tem o seu filho, todo mundo ali não consegue, não deixa, não olha, ri, saca? É um negócio assim, cruel, entendeu? Então assim, porra, tá louco? Vamos... o mundo não é assim, não pode ser assim. E que tipo de acessibilidade a gente usou?
não era o recurso, era humana. Era atitudinal, é o olhar para o outro, olhar e pelo falar, que o beleza. outro precisa. Não, Nando, pode ir na passagem de show? Eu falei, claro que pode. A passagem de show não é uma coisa para o público, Sim. não é assim, é um ensaio e tal. Claro que pode. Perguntou na primeira, eu falei, pode, beleza. Então foi. Claro. É só isso, não tem mais nada. Não é um monstro, não é... Mas, ao mesmo tempo, teve um canal para poder ouvir, para poder, que foi a Vanessa, entendeu? Exato. Porque os pais do Pedro nem devem nem tentar. O que eu vou fazer? Não posso. É como se tivesse uma coisa que você não pode fazer. Você foi retirado um direito seu, e daí você vê, mas por que foi retirado? Eu tenho direito. Qual é? É exatamente isso que o Nando fazia quando no show, sei lá, com 5 mil, 6 mil pessoas, não sei quantas mil pessoas, ele canta as 3 primeiras músicas, é exatamente assim. Canta as 3 primeiras músicas, aí ele dá boa noite, faz a audiodescrição dele. Quando ele faz a audiodescrição, todo mundo fala, ele tá fazendo a audiodescrição? Aí todo mundo para. Aí quando ele vai e fala, e eu quero agradecer, conta um pouco da gente, né? E fala da Incluir pela Arte, fala ali que tá recebendo aquela galera toda ali e aponta, dá luz. Você não tem noção de como as pessoas se sentem. Claro. É absurdo. Isso e não abre só o olho eles. de todo mundo também. E isso que eu ia falar agora, não só eles. Eles são muito felizes ali, batendo palma pro Nando, já vieram do camarim, estão lá felizaços. Mas eu acho que o impacto maior é pra trás. É nessa galera que olha e fala, uau! Surdo no show? Ué, surdo gosta de música? Ué, pessoas em cadeiras de cegos? Nossa, porque às vezes a gente é meio de outro planeta, sabe? Eu não sei qual é o planeta, mas é meio de outro planeta. E quando você vê... E a nossa provocação era assim, então tá, vamos provocar e vamos fazer assim. Quando essas pessoas não estiverem nesse lugar, alguém tem que achar estranho. E aí a gente tá nessa... Exato. Tentando, né, que as pessoas entendam esse lugar, tentando entender que quando você é artista, você faz arte para todo mundo, né? Exato. Mas se para todo mundo, como é para todo mundo? Todo mundo é igual? Todo mundo tem a mesma condição? Por isso que eu fico às vezes, o para todos. Gente, a gente não é todos, né? Sim. A gente Cada é um indivíduo. Né? E quando Tem você sua fala... necessidade específica. E quando você fala assim, quando o Nando falou, eu quero que todos possam consumir, você começa a pensar assim, o que eu tenho que fazer? Como eu faço? E o Nando é um cara que me pergunta o tempo todo, como é que fala sobre isso? Que termo usar aqui? Porque não é um lugar de fala, né? Claro. E aí ele quer, óbvio, né? Foi um lugar que ele se permitiu entrar. Então, assim, o primeiro passo na sociedade é as pessoas se permitirem entenderem. E aí depois, cara, as coisas fluem normalmente, sabe? Exato. Porque parece que a acessibilidade de casas de shows são só na teoria mesmo. Quando vai pra prática, parece uma experiência pra pessoa com deficiência nunca mais voltar. Porque não é. Porque lá no fundo, é difícil de chegar, não tem alguém ajudando. Vai me dar trabalho. Exato. Quando eu penso. Claro, pode ir, mas se vira. Isso, Isso não adianta. Quando eu penso como o cara da casa de show, penso assim, vai dar trabalho, né? Vamos dar 50% de desconto? Isso. Porque aí ela tem que trazer uma pessoa. E aí, esse problema não é mais meu. Ela tem alguém cuida. cuida. Alguém cuida. Se incumbiu. O 50% ele tá nesse lugar. O 50% eu acabei de tirar a minha responsabilidade sobre isso. Você vem, você tá sozinha. Acontece direto comigo. Chego no aeroporto, você tá sozinha? Eu falei, tô sozinha. Você pode me acompanhar ali até o balcão? Quando eu chego no balcão, a gente tem direito a ter um acompanhante por todos os operadores de voo. Claro. E aí todo mundo fala, eu tô sozinha. E aí vai lá. Mas assim, pra mim é sempre divertido, que eu sou essa pessoa que falo pra caramba, então eu tô sempre rindo. Meu marido diz que quando eu cair, eu vou perder os dentes, que eu tô sempre rindo. Tô sempre com os dentes de fora, porque tudo é muito engraçado, porque as pessoas às vezes desconhecem e ficam com medo e não sabem como ajudar. E te segura pelo braço, te segura pela... Falei, meu moço, peraí. Eu só preciso me mexer, não vai adiantar você me segurar dessa forma. Porque tudo é um desconhecimento, meninas. Tem muito desconhecimento. Com certeza. Da mesma forma que, surdo no palco? Surdo no palco. Surdo gosta de música? Uau, gosta, canta, dançou pra caramba em todos os shows.
E, infelizmente, ainda são poucos os artistas e as bandas que estão colocando esse tipo de inclusão e de acessibilidade. Quando a gente pensa em exemplos, são, assim, exemplos muito específicos, né? Como o Coldplay fez muito isso nessa última turnê. Além de sustentabilidade, também acessibilidade. Foi até um menino com espectro autista que foi ao show dele. E a Beth Moreno que levou, Beth não Moreno é uma amiga minha roteirista. Ela fez o link porque ela conhecia a história. Chegou nela. Isso. E aí ela deu um jeito de movimentar pra chegar e levaram o menino lá. Esse menino aprendeu inglês fluente causa com do as Coldplay. músicas do Coldplay. Nossa. Sozinho. Uau. Então, vendo? quando eles Potência. souberam, eles pediram pra ir ao show. A família falou, e ao show? Não, vocês vão nos bastidores, a gente quer conhecer ele, a gente vai Pode dar trazer a família. a melhor experiência. E se você reparar, tem várias experiências, tanto visuais, por conta da pulseira e daquela coisa de colorido, e tem também aquela tecnologia de colocar no peito e vibrar a música. Aham. Que isso é bem legal também. Então, assim, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. É interessante abrir nossos olhos para isso. É bom. É. Tem um certo grau de pioneirismo. O que é importante, as coisas começam assim, Claro. tem que alertar, porque muito do preconceito também vem por ignorância, falta de informação. Sim. Então é uma questão, tudo bem, e aí a gente vai lá com uma paciência. Mal paciência. Eu, não quando tem- primeira vez que eu conversei com ela, eu falei, poxa, a sua apresentação, a descrição, eu falei, sabe, cheio de dedos, mas eu não sei, me ensina, pode, não pode e tal, sabe, como se fosse um negócio. Sim. Falou, faz do seu jeito. Quando não tem E a daí- maldade, Daí você vai entendendo, porque não é repetir um negócio que você não sabe o que você está falando. Isso não Sim. funciona. Eu tinha que fui entendendo, vendo, daí você sabe o que você está A gente sempre fala isso, assim, né? Que dá pra perceber quando a pessoa não sabe, mas quer aprender, ou quando ela não sabe, tá sendo maldosa. Isso aí. Dá pra perceber, ainda que a pessoa use uma expressão que não é adequada, dá pra perceber se ela usou só porque... por falta de Desconhece. informação. É igual o capacitismo. O capacitismo, você entende quando realmente a pessoa está te colocando naquele lugar de ineficiente ou quando ela realmente não sabe como Só o te termo atender, certo. entendeu? Aí fica assim, você, parece que tá até cantando um funk, né? Você. Você... Eu falei assim, não, eu sou cega, sou pessoa com deficiência visual. Mas você entende quando é realmente esse desconhecimento, porque a gente fala pouco, na verdade. É. Quantos programas a gente fala sobre isso? Quantos lugares a gente fala sobre isso? Poucos. Sabe, hoje eu tô falando bastante. Eu já tenho aí uns 3 anos de empresa, trabalho bastante, mas hoje eu tô falando muito porque o Nando me deu esse lugar. Claro. O Nando me chama. O Nando vai num lugar e fala, não, eu queria que a Vanessa fosse. Porque, assim, não é um lugar que as pessoas com deficiência, ainda mais eu, mulher negra com deficiência, vou estar. Sim. Porque, assim, eu sou a minoria da minoria da minoria. Entendeu? Eu sou a minoria, bem minoria. E aí você não chega nesses lugares. E aí, como você não tem representatividade, as pessoas não sabem. As pessoas desconhecem. Ainda fica naquele limbo do desconhecimento. E o desconhecimento, ele acontece por quê? Porque não tem luz. Então, assim, a gente precisa falar mais, né? A gente precisa comunicar mais, a gente precisa dar essa luz que o Nando deu e desenvolveu nessa turnê. Toda a turnê foi pautada nisso. Ele escolheu pautar nisso. Então, era a gente fazendo vídeo em todos os lugares, lá no canal do Instagram, né? Do Incluir pela Arte. Todo show tem lá os intérpretes de Libras, a hora que eles chegavam, a hora que eles iam visitar o Nando no palco. A gente fez questão de mostrar isso porque a gente precisa colocar a luz nisso. Quem são as outras pessoas que estão nesse lugar, trazendo a acessibilidade, nesse lugar de acessível, não de contrapartida social, não de bonitinho para inglês ver. Sim. A gente não fazia o bonitinho. A gente queria que as pessoas estivessem lá. A gente brigava. Tinha vezes que a casa de show não dava ingresso e a produção que resolvia. Ingresso que seria para outras pessoas, não, esses ingressos aqui seriam para convidados. Não, meus convidados são as pessoas com deficiência que você está trazendo. Então, assim, a gente precisa ainda colocar luz nisso, né? A gente precisa falar mais, porque eu acho que quando a gente começa a falar mais sobre isso e a desmistificar, né, esse lugar das pessoas com deficiência, é que aí o capacitismo ele acaba no desuso. Assim como o preconceito racial, como o preconceito de gênero, como é que a gente acaba com ele? Não é com informação? Exato. Então a gente precisa informar. Então, qual que é o Instagram, Vanessa? Pra galera Incluir acompanhar? pela arte. Inclui pela arte. Incluir pela arte. Incluir pela arte. Isso. E também vai sair um vídeo de vocês no canal do Nando, né?
Isso. Vocês gravaram ontem. Gravamos. Eu vi não, nos é uma stories. série. É uma Eu e ela série- falando. É porque a gente fala. Era só um, mas agora tem 2 horas de documentário. Exato. Ouvi o A making gente off. fala muito, assim, aí a gente começa a explanar e aí a gente lembra dos casos. É porque foi realmente, É, meninas, muito emocionante. delicioso. Foi muito bacana. Não, vocês já contaram vários aqui que foram incríveis, então tenho certeza que a galera que tá acompanhando vai ficar com esse gostinho aí de quero mais pra ver o vídeo completo. Oh, maravilha. Muito bom.